Estamos iniciando mais um Flávio Prado Entre Amigos, agradecendo a Debrete, a churrascaria maravilhosa. Nós estamos aqui na Pedro Ivo, que é no bairro do Paraíso, em São Paulo, mas tem também em Santo André, tem também em Guarulhos, muito legal. Agradecendo também a nossa querida CrossFox, ó que caneca bonita, né? Alibec, ó, só na base do salgadinho aqui. Nossa querida Lux Color, que está colorindo o nosso ambiente aqui e recebendo um queridíssimo amigo. Já que é Flávio Prado Entre Amigos, tem que ser amigo. Esse é parceiro demais. Nossa, ele tem tantas coisas maravilhosas. Um dia foi atender minha mãe lá em casa, aí mudou a vida dela. Ela estava numa tristeza, numa depressão. Joaquim Grava saiu do escritório dele, do consultório dele aqui no Itaim, foi lá até a Penha atender minha mãe e ajudou pra caramba. Doutor Joaquim Grava, muito prazer em recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço o convite, Flávio. É um prazer estar aqui com você. A gente vê um médico espetacular como você é, criou a manobra de Grava, que hoje é um título, não sei como é que chama isso, mas é um certificado mundial. Referência mundial. Exatamente, referência mundial, perfeito. Mas dá a impressão que sempre foi tudo muito fácil. E não foi bem assim, né, Joaquim? Como foi o começo da sua vida? Você nasceu em berço esplêndido, você era um cara rico? Não. Muito pelo contrário. Eu nasci na cidade de São Paulo, minha mãe era empregada doméstica e meu pai era padeiro. Não dono de padaria, padeiro. Não, padeiro. Acordava às 3 da manhã e ia fazer pão. E eles lutavam pela vida, tal, né? Porque antigamente você tinha condições de fazer isso também. Que bairro você nasceu? Eu nasci no Tucuruvi. Tucuruvi. Perto de onde você morava lá. Isso também, mesmo, né? E aí, aquela época era uma época que o mundo era diferente, né, Flávio? Você tinha escolas, você tinha uma série de coisas que você podia estudar e ter, né? Não é que é diferente de hoje, né? As escolas públicas naquela época eram excelentes. Ótimas, né? É verdade. Ótimas. Quem estudava em escola particular que não tinha condições de ficar na pública. E ali a meta do meu pai, a Dona Tite, do meu pai, Solindó, e a Dona Tite, era estudar os filhos. Tem a Sônia, que é mais velha, o Conrado, que é o do meio, e eu, que sou caçula. E a Sônia e o Conrado adoravam estudar. Eu já não, gostava mais de futebol, sair na rua, naquela época você podia sair na rua. Tinha os campinhos, né? Vários. E aí nós fomos nos dedicando, e minha mãe, com todo o esforço dela, né, e meu pai, ela conseguiu formar os 3 filhos. A Sônia, ela é mestre em História, deu aula na USP, foi supervisora de ensino da Zona Norte. O meu irmão Conrado ficou 40 anos no metrô como um dos poucos engenheiros concursados do metrô. Que maravilha. E eu, que me formei médico, né, com uma promessa para minha mãe, e segui minha vida aí. Mas foi muito difícil, a coisa não era fácil, né, para tentar conseguir uma meta na sua vida, né? Uma coisa bem difícil. Antes disso, você tentou ser jogador de futebol, né? Tentei, mas felizmente eu tive uma lesão no joelho na época, né? E aí eu tive que parar de jogar na várzea, né? Onde você jogou? Lá no Tucuruvi tinha muito time de várzea, tem muita gente vendo a gente aí. Eu joguei ali no Guapira, que era um O Guapira era bom, era pra jogador bom. Eu com 15 anos eu jogava já no esporte. Você jogava bem. Era o time principal. Legal. Eu jogava de sábado, era um time que chamava Estrela Vermelha da Vila Nível, um time considerado bom também. E de vez em quando tinha aqueles bichinhos, né? Você ia jogar nos outros clubes, final de campeonato de várzea e tal. Até que, com 15 anos, eu fui jogar uma final de campeonato naquele campo Estrela do Paris para um time da Parada Inglesa, que tinha me convidado. E eu jogava de lateral esquerdo, só que esse dia eu fui de lateral direito. E quem estava jogando para esse time no final do campeonato é o antigo Gilson Porto, que jogava no Corinthians. Sim, opa. Porque jogador de futebol naquela época estava de folga, então ia jogar. E ele ainda jogava, ele era profissional. Ele já tinha saído do Corinthians e tinha ido pro Juventus, negócio assim. Tá ganhando uma graninha. Graninhas. E foi ali que eu me machuquei. Com o Gilson Porto? Com o Gilson Porto.
Ele me deu um drible, eu caí no chão e torci o joelho. Não foi? Não. Torci o joelho e ficou. Aí naquela época não existia convênio médico, não tinha nada. Você só tinha uma indicação, o médico particular era muito pouco. E você também não tinha condição para pagar, né? Não tinha, mas não tinha também, viu? Não tinha não tinha médico de bom. Naquela época era o Sandu, né? Era que hoje é o nosso INSS, é o SUS. E eu fui lá no Sandu com um médico chamado Ciro. Eu lembro, era até no centro da cidade, com a minha mãe, e ele marcou a cirurgia. Pra você ter uma ideia, eu operei o joelho, que ele falou que era menisco. Eu fiquei 3 dias internado, né? Hoje você opera de manhã, você fez de manhã e à noite você foi comentar um jogo. Lembra disso? Foi, sim. Aí eu fiquei e tal. Só que não deu resultado a cirurgia. Né? Não foi nem erro do médico, era o que você tinha naquela época claro, de tem que técnica, né? isso, lógico. Aí não evoluía. Minha mãe trabalhava com uma família muito influente de alemães, a dona Edith e o seu Conrado, que eles tinham muita amizade com o doutor João de Vicenzo. João de Vicenzo, naquela época, era o mais famoso que tinha no Brasil. Era o Joaquim Grava da época. O ortopedista, né? Operava todos os jogadores de futebol. E recentemente ele tinha reoperado o Clodoaldo, né? E aí me levaram lá, o Clodoaldo não, Valdemar Carabina. Ele operou o Clodoaldo depois de 70. E eu fui lá fazer uma consulta com ele, que a dona Edith e o seu Conrado arrumaram junto com a minha mãe, no Hospital Dom Pedro, aqui na Radial Leste, onde que ele atendia, não existia consultório naquela época. Aí eu fui lá, tal, sentei lá, fiquei esperando, vi um monte de gente saindo para lá, saindo para cá, saindo para lá. Aí eu falei para minha mãe, pô, mãe, acho que eu não vou jogar mais futebol, né? Então eu vou ser médico, ortopedista, médico do Corinthians, cirurgião do joelho e seleção brasileira. Falou, você tá doido, menino? Enquanto você estava esperando para ser atendido. Para ser atendido. 15 anos. 15 anos. Aí a minha mãe falou, pô, como é que a gente vai conseguir isso, menino? Vamos tentar melhorar o joelho e nós vamos tentar cumprir sua promessa, né? Muito simples, minha mãe. E aí começou, rapaz. Eu fui estudar. Colégio público. Oi? Colégio público. Colégio público. Entrei na faculdade, meu pai me arrumou uma bolsa de estudos, na época que eu entrei na União de Mogi, lá o MC, eu com uma bolsa de estudos, eu terminei a faculdade. E eu tive o privilégio que durante a faculdade, eu conheci o nosso grande amigo Osmar de Oliveira. Que legal. Que o Osmar que me deu toda essa chance de ser o Joaquim Grava hoje. O Osmar te levou para o Corinthians diretamente? Não. Eu conheci o Osmar de Oliveira no 3º ano de medicina. Como eu era presidente da Atlética, que eu sempre gostei muito do esporte, tinha um professor de epidemiologia, o doutor Geraldo, professor Geraldo. Como às vezes eu faltava em certas aulas, porque eu tinha que cumprir alguma atividade na Atlética. E aí ele para me repreender, ele me deu um trabalho de epidemiologia, que era acidentes do esporte. Pô, você fazia trabalho de diabetes, tuberculose, sífilis, não acidente do esporte, não existia isso. E nós éramos em 10 em cada grupo. Aí até os meus colegas de grupo, pô, olha, você ferrou a gente, esse negócio de atlética, como é que nós vamos arrumar alguém para fazer esse trabalho? Aí eu saí da escola aquele dia e fui numa reunião das atléticas na educação física. E quem eu encontro lá, rapaz? Lembra do Paulo Rogério, que era um goleiro do Corinthians? Sim. Teve uma parada cardíaca, sim. Osmar ressuscitou ele, estava lá. Aí o Paulo falou assim, pô, Joaquim, você está triste porque aconteceu isso. Falou, pô, eu conheço o Osmar de Oliveira, pô, meu amigo. Vou te dar o telefone, você liga para ele e te arruma isso na hora. Aí eu peguei o telefone, naquela época não existia celular. No outro dia eu fui no Orelhão e liguei no consultório do Osmar de Oliveira. Dei uma sorte, porque o Osmar estava no consultório. Conversei com ele, falei, que sou estudante, assim. Falou, como é que está a sua agenda? Tá
Então você vem aqui numa quarta-feira, que geralmente eu almoço em casa, com a minha esposa e meus filhos, era perto da PUC, aqui na Monte Alegre. Você almoça comigo e eu faço esse trabalho para você. E eu fui. Cheguei lá, entrei na casa dele, você imagina a emoção. Claro. Osmar de Oliveira, eu almoçando com Osmar de Oliveira, na casa dele, no 3º ano de medicina. Aí a Beth sempre foi muito hospitaleira, a esposa dele, e me serviu, pô. E aí ele falou para mim assim, o que você está querendo? Eu falei, isso. Ele falou, não, eu te faço. E como esse professor está te perseguindo, usou essa frase, fala para ele o seguinte, eu faço o trabalho e vou lá dar aula para você. Caramba. Se ele te der 10, está fechado. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas que dia? Ele falou, qualquer dia. Para um caso desse, eu vou em qualquer dia. Ele comprou tua briga. Olha, ele comprou uma briga sem me conhecer. Conheci ele naquela hora. Aí, o que aconteceu? Fui para a escola, falei pro professor, olha, eu consegui o trabalho, vou trazer apostilado. E o doutor Osmar de Oliveira falou, você vai trazer nada, pô. Eu falei, eu vou trazer o Osmar de Oliveira. Aí nós combinamos, marcou o dia da aula da apresentação do trabalho. Um colega que tinha carro veio junto comigo, pegamos o Osmar de Oliveira, ele foi no nosso carro, olha a simplicidade desse homem. Aí chegou lá, era um anfiteatro para 100 pessoas. Só que naquela época, pô, Osmar de Oliveira, e aí o que aconteceu? Encheu, tinha mais de 150 pessoas para ver o Osmar de Oliveira, ganhei 10, e aí, na volta, ele falou, gostei de você, rapaz. Vamos fazer o seguinte, e naquela época podia fazer isso. Eu sou médico da Confederação Brasileira de Esportes Amador. E nós temos um campeonato, que era de estadual, lembra? Interestadual, cidades contra cidades. Eu vou colocar você para você fazer alguns jogos para mim, que eu não posso fazer todos. E aí eu comecei. Também os Jogos Abertos do Interior, né? É, mais ou menos isso, viu? Era quase os Jogos Abertos. Os Jogos Abertos, você tinha cada 2 anos, né? Isso. Esse você Era tinha, anual. Anual. E aí foi pegando esse relacionamento. Até que quando eu me formei, e ele falou assim, olha, eu convidei ele para o baile da minha formatura, ele foi, eu tinha que fazer uma residência médica, na época era estágio, não tinha nem residência naquela época. E aí ele chegou para mim e falou assim, olha, vou te dar um presente para você. Você merece. Enquanto você vai fazendo o seu estágio de ortopedia, você vai trabalhar na Portuguesa de Desportos, com o Marco Antônio Paes Bezerra. Falei, como assim? Ele falou, não, você vai lá 2, 3 vezes por semana para você ajudar o Marco Antônio Paes Bezerra. E eu já fui contratado 2 meses depois de formado. Que maravilha. Então eu fazia o estágio e trabalhava na Portuguesa. Que coisa Tudo maravilhosa. Osmar de Oliveira. Até que eu fiquei 8, 9 meses na Portuguesa, tive que sair, porque estava atrapalhando a minha residência. Eu saí em novembro, em dezembro, o senhor Leonel Marconi me ligou, através de um colega que tinha me indicado, o Ronaldo, se eu queria ir trabalhar no Corinthians como ortopedista, porque o doutor Paulo, que era o ortopedista do Corinthians, estava se aposentando. E o Oswaldo Teixeira Duarte tinha falado muito bem de mim para o Vicente Mateus. E aí eu fui para o Corinthians. Que legal. E aí foi E aí embora, começou. né? Acabou até substituindo o próprio Osmar. Então a promessa já estava mais ou menos cumprida. Então eu me formei médico, ortopedista, tinha acabado, já estava no Corinthians e fui me especializar em joelho. 6 meses na época com o doutor. Porque você teve problema de joelho. Isso, com o doutor Marco Amatuzzi. E o futebol, eu tinha aquela impressão na época, né? O médico do futebol tem que entender de joelho e operar joelho. Que era o que mais dava, né? E era mais... Aí eu fiz 6 meses no Hospital das Clínicas com o doutor Marco Amatuzzi e Gilberto Camanho, de especialização em joelho, e aí foi indo. Então eu já tinha cumprido uma parte para minha mãe, de tudo aquilo que eu ia fazer. Aí eu fiquei no futebol, até que em 98, minha mãe teve um melanoma, um câncer extremamente agressivo, e ela estava internada no Sírio-Libanês,
E todas as vezes que eu ia operar, eu ligava na casa da minha mãe. Ô mãe, hoje eu tenho cirurgia, assim, assim, assim. E esse dia eu ia operar a Carla Pérez, que estava com problema no joelho, por dançar e tal. Minha mãe estava internada no Sírio-Libanês e eu passei cedo, 6 horas da manhã, para conversar com a minha mãe, ver minha mãe e tal. E aí, só que no dia anterior, eu já tinha recebido o convite para ser médico da seleção brasileira. O Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo. E do Marco Antônio Teixeira já tinha me ligado. Aí eu passei no Sírio-Libanês, falei com a minha mãe, falei, mãe, hoje eu vou operar a Carla Pérez, dar uma força, que ela precisa ficar boa. Tá? Era uma coisa até mais ou menos supersticiosa. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, uma outra coisa que você vai gostar. Eu fui convidado para ser médico da seleção brasileira e aceitei. Ela olhou para mim assim, caiu uma lágrima e falou, eu sabia. Desde aquela promessa lá atrás. Desde aquela promessa lá atrás. Fui operar, operei, fiz o que eu tinha que fazer. Aí o Mário Gimenez me chamou e falou, olha, nós temos que ir para o hospital que sua mãe faleceu. Fim da tarde. Parece que ela esperou cumprir todas as minhas promessas para ela ir lá para o céu com Deus. Que coisa. Interessante, né? Coisa impressionante como você cria um foco, vai em frente. Vai em frente. E depois tudo cumprido também, ela cumpriu a missão dela. Cumpriu a missão dela. E o futebol, ele era extremamente diferente do que é hoje, né, Flávio? O futebol teve uma evolução muito grande. E quem acompanhou essa evolução no futebol, em termos médicos, em termos físicos, conseguiu se manter no futebol. Às vezes diz, pô, você tem 72 anos de idade, o que você faz? Eu não frequento mais o futebol, mas parece que está no sangue da gente, né? Viver o futebol dia a dia, operar jogador, ver o jogador se recuperar. Claro, né? isso da vida. Ô, Joaquim, bom, você está eternizado por uma série de fatores. Primeiro, por algumas cirurgias maravilhosas que você fez, pelo coração maravilhoso que você tem e porque você é o CT do Corinthians. Você está aqui o CT do Corinthians com a gente hoje. CT Joaquim Grava, está aqui o Joaquim Grava. Por que o CT Joaquim Grava chama Joaquim Grava? Porque quando eu saí do Corinthians em 2003, 2004, aí eu recebi um convite do Vanderlei para ir lá com ele de 2006, 2007, melhorar o departamento médico do Santos, que estava tendo problema, estava finalizando o CT. O Vanderlei falou, você é o cara certo para vir comigo lá para você ajudar a fazer isso. E eu fui. E eu sempre tive muito contato com o Andrés, independente do Corinthians. E aí, em 2007, o Andrés me ligou, falou, Joaquim, eu estou tendo problemas e algumas cirurgias no Corinthians. Mesmo você estando no Santos, eu queria que você fizesse uma consultoria aqui no Corinthians para mim. Até o primeiro caso foi o Roger, aquela fratura de tornozelo. E eu fiquei com esse contato com o Andrés, aí um dia o Andrés falou, se eu voltar para o Corinthians, eu vou te levar, para a gente tentar melhorar aquilo. E eu fui para o Corinthians, em 2008, e eu até assustei, porque quando eu cheguei lá no Corinthians, quando eu saí, estava tudo arrumadinho, tudo dentro das condições claro. Da época. Da época e financeira. E financeira do Corinthians. Claro. Só que eu me assustei. Tinha bicicleta lá que tinha um pedal só, Flávio. Eu fiquei assustado. Falei, Andrés, não temos jeito, não tem como. Nós temos que melhorar isso aqui. Em 3 anos, isso aqui parece que não foi reposto, não foi feito nada. E aí o Andrés falou, então faz aí para mim. Nós não temos dinheiro, mas vamos fazer. Aí eu comecei a arrumar patrocinadores, até pelo relacionamento, e fizemos lá no Parque São Jorge um centro de treinamento adequado. Lógico, um campo mais com a fisioterapia, fiz piscina, aparelhagem nova. Bom, e aí ele falou para mim, vê com o Antônio Carlos, o Zago. Que aí era supervisor, né? Supervisor. Nós temos um terreno na Ayrton Senna e parece que a gente não usa lá. Nós temos Itaquera, mas Itaquera já envelheceu. O que nós tínhamos feito em Itaquera em 97. E ali não é um lugar bom, porque não dá para ampliar, né? Ali era... E eu fui com o Zago ver lá o que eu não conhecia. Né? Aí eu olhei com o Zago, vi aquele terrenão, rapaz. Falei, dá pra gente fazer um belo do centro de treinamento aqui, hein?
eu conhecia vários centros de treinamentos do mundo. Aí o Zago falou assim, vamos fazer? Vamos. Aí liga para o Andrés. Liguei para o Andrés, falei, Andrés, vamos fazer, vamos começar. Cercando, melhorando. E aí começou o CT. E eu fiquei praticamente, Flávio, de 2008 a 2011, me dedicando integralmente, arrumando pessoas para patrocinar empresas, hospitais, para a gente tentar empresas que fazem drenagem de campo de futebol, empresas de manutenção. Fui até num parente do senhor Vicente Mateus para eu fazer toda a parte de asfalto, dentro do próprio CT. Onde que eu fui, todo mundo foi dando. Tudo, como o jogador gosta de falar, tudo no 0800. Tudo de graça. Mais ou menos de graça. Às vezes troco de algumas coisas e tal. Certo. E aí, isso aí com muita ajuda do Roberto de Andrade, que era o diretor administrativo, e o André Luiz, que é o André Negrão. Uhum. E eles me ajudaram muito, e eu fui me dedicando, até que o Andrés, o André e o Roberto resolveram, mais o Andrés, que era o presidente, fazer essa homenagem, pelo tempo que eu já tinha de Corinthians, né? E provavelmente pelo esforço que eu fiz para o Corinthians ter um centro de treinamento. Porque eu sempre tive na minha cabeça, desde lá atrás, bem lá atrás, que a retaguarda para um atleta de futebol é o melhor investimento para um clube. Claro. Pelo tempo de afastamento, pelo tipo de lesões, entendeu? Então foi isso aí o Andrés. Não desconfiava disso, não achava que ia acontecer isso. Mas eu fiquei meio desconfiado, porque eu gosto de fazer as coisas, mas na festa eu não gosto de ir. Não vou, nunca fui comemoração de um título, nada disso. E no dia anterior da inauguração, o Ronaldo me ligou. Talvez lá dentro do Corinthians saibam esse meu modo de ser, de não participar. Ele me ligou e falou, velhinho, é o jeito que a gente se trata, não deixe de ir lá amanhã na inauguração, hein? Que eu vou estar lá, eu quero te dar um abraço. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa estranha, ele me ligar 11 horas da noite. E aí eu fui, teve essa homenagem, uma coisa assim, de emocionar, né? Claro. Uma homenagem em vida, né? E eu agradeço o Andrés aí pelo reconhecimento, né? E pelo esforço que nós tivemos de fazer aquele centro de treinamento. O Ronaldo tem alguma participação nisso? O Ronaldo Fenômeno? Muita. Não financeira, como falo. Uhum. Como é que foi? De ideias. Como ele trabalhou nos maiores centros de treinamento do mundo, Real Madrid, Milan, Inter. Então ele me dava ideias. Falava, pô, como nós vamos fazer isso? Vamos fazer assim, vamos fazer isso. Então ele deu muitas ideias. Chegou lá comigo na obra umas 5 ou 6 vezes. Patrocínio ele trouxe, não? Oi? Patrocínio ele trouxe? Não. Não, né? Não. Esse foi o Corinthians que se virou sozinho, você, o pessoal. Mais eu. Legal. E voltando em Ronaldo, falando em Ronaldo, como foi a contratação do Ronaldo? Eu sei que você tem um toque muito grande nessa contratação. Conta pra gente como é que o Corinthians contratou o Ronaldo, que é uma mudança de vida, de estilo, passa a ser um Corinthians que mudou o Corinthians depois do Ronaldo. Com certeza mudou. Como é que foi assim, isso? O Ronaldo foi meu jogador na seleção brasileira, né? Certo. Nós tínhamos um contato, eu acompanhei junto com o Filé toda a primeira cirurgia dele, quando teve aquela lesão. E até que em 2008 para 2009, nós fomos jantar no Rufinos. Fui eu, o Andrés, o Todé, o empresário, Sim. e o Ricardo Rocha. Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Tá. Nós fomos jantar, tal. E aí o Ricardo e o Todé falaram, pô, Andrés, por que não trazer o Ronaldo? O Ronaldo tá sozinho. Eles falaram lá na mesa. Isso, o Joaquim vendo o joelho dele, dá certo. O Ricardo Rocha falou. O Ronaldo tava treinando o Flamengo meio aleatoriamente lá. Aí o Ricardo ligou pro Ronaldo. Falou, pô, o Joaquim me vê ele. Vamos ver. Eu vejo o Joaquim vindo aqui me ver, a gente...
E aí nós Por enquanto, vocês estão falando em ver o joelho dele. Não tem negócio de contratação. O joelho não, os dois. Certo. Aí nós fomos para o Rio de Janeiro, convidei o Andrés, foi junto com a gente, não conhecia o Ronaldo, e nós fomos no apartamento do Ronaldo, fomos lá, conversamos, batemos um papo, apresentei o Andrés e tal. E aí ficou o Andrés, o Todé, tinha um empresário dele, era Fará, né? Acho que sim. Djalminha, tava Djalminha junto, o Ricardo Rocha, e eu fui com o Bruno Maziotti e o Ronaldo, pra gente ver os exames, conversar e tal. Aí eu conversando com ele, falei, Ronaldo, perder peso, melhorar a performance, você tem uma grande vantagem. Você não tem lesão intraarticular, suas lesões são extra-articulares. Se nós fizermos um trabalho, com certeza você vai voltar a jogar, não numa alta performance, mas pela sua técnica você vai jogar. E o Bruno falou, concordo, eu falo isso para ele. Porque lá no Flamengo, ele não estava fazendo um trabalho adequado, segundo o Bruno Maziotti. E aí conversamos e voltamos para a varanda, né? Onde ia ser servido um jantar. E aí ele se empolgou com isso que eu falei. Ele falou, presidente, vamos acertar o contrato. Quanto você me paga para ir para o Corinthians? Aí o André falou, não tenho esse dinheiro, não sei o quê. Tal. Aí eu falei para ele, não, André, vamos contratar. E aí foi, mas será que dá? Eu falei, Andrés, dá. O Andrés é um cara que confia muito em mim, né? Falei, dá. E aí o Andrés bancou. Várias pessoas não queriam, lógico que não, né? Isso já é público. Aí o Andrés bancou. Se o Joaquim tá falando que dá, é porque dá. E aí insistiu, o Andrés foi lá, muita gente do Corinthians contra, e o Andrés assumiu a bronca e trouxe o Ronaldo. Só que nós ficamos 2 meses aí, ficamos no inferno, né? Porque era uma cobrança grande, né? Claro. O Ronaldo veio e não joga, o Ronaldo veio e não joga. Aí eu falei, Andrés, ele vai jogar, calma que ele vai jogar. Até que o Andrés falou, não, ele tem que jogar, porque eu não aguento mais a pressão. Eu falei, ele tem que jogar, porque eu não aguento mais também. Até que ele foi para aquele jogo da Copa do Brasil, jogou lá um pouquinho, e aquele jogo contra o Palmeiras, que ele já fez o gol de cabeça, lá ele só foi embora. É. Ele só foi. E houve uma mudança muito grande no Corinthians, né? Ele traz patrocinadores, né? Traz. Não, veja bem. Não é que ele trouxe, procura o fulano de tal. Eu ia procurar e falava em nome dele. Em nome dele. Porque ele me deu essa liberdade. E aí a gente conseguia... A Neoquímica veio, entre aspas, via Ronaldo. Como é que foi esse processo? O patrocínio da camisa, né? Se eu não me engano. Isso, exatamente. Na época, não posso confirmar, mas na época eu ouvi dizer isso, que ele que trouxe o... Esse não foi via... Você não foi lá, ele que foi. Ele que trouxe por isso, Paulo Rosenberg, na época, se eu não me engano. Patrocínio da camisa. Isso. E me parece que o Ronaldo trabalha com eles até hoje. Né? E aí virou o nome do estádio. E o Corinthians mudou, né? Você vê, o Corinthians, só com a vinda do Ronaldo, né? Fomos campeões, além de campeões. Claro. Ficou sendo visto mundialmente, né? Claro. Conseguimos fazer o centro de treinamento, que é importantíssimo, né? Sem dúvida. O clube não sobrevive sem o centro de treinamento. Baita estádio. Né? Tem a dificuldade financeira, uma coisa... Porque o primeiro treino dele, uma história interessante. Ele veio para o Parque São Jorge treinar no Parque São Jorge. Tava uma retaguarda boa, tinha uns aparelhos novos. Só que ele foi treinar um dia lá no CT. No CT do Corinthians. Só que o CT era um container, não sei se você conhecia lá, era um container para os jogadores trocarem, tinha um chuveiro, 2 chuveiros. Tinha um outro container que era a sala de imprensa e mais nada. Não tinha muro, não tinha cerca, não tinha nada. Era um campo aberto. Não sei como chamavam aquilo de CT. E aí ele foi treinar um sábado de manhã, não foi. Primeira vez que ele conheceu o CT. E só tinha um chuveiro, o outro não estava funcionando. Ele me ligou e falou, velho, onde que eu vim parar? Porque, sei lá, ele foi embora sem tomar banho. Muitos jogadores iam embora sem tomar banho. Foi aí um ponto crucial que viram a necessidade de você ter um CT, né? Com o Ronaldo, com uma grande visibilidade, você tinha que ter alguma coisa. Claro. E veja bem,
A vida é de evidências em tudo que a gente faz na vida. E depois que foi pronto o CT, o seu treinamento, nós ganhamos tudo. Nós somos, eu acho que não é coincidência. nós somos até campeão estrutura. mundial. Da estrutura, né? Da estrutura ficou tranquilo. Campeão da Libertadores, campeão mundial. Por isso você sempre tem que... Porque é um erro, um defeito do brasileiro. Ele não sabe fazer manutenção, né? Planejamento, manutenção. E mesmo na nossa casa, né? É verdade. Pô, a calha entupiu, não. Desentope a calha antes da época de chuva, entendeu? Não? É verdade. E que não pode parar. Tem que estar sempre aperfeiçoando, melhorando. E é o que tem sido feito no seu treinamento lá. Ô Joaquim, eu converso muito com jogador de futebol e tem umas histórias bem engraçadas, né? Qual o jogador mais maluco que você conviveu, se é que dá para apontar um só? Ah, tiveram vários, né? Mas maluco pro bem, né? Maluco do bem. Estamos falando de coisa engraçada, divertida. O Casagrande, por exemplo, Quem fez maluquices comigo foi o Casagrande. Ele falou que ele simulou uma dor de barriga para ver um show da Rita Lee. Nós vamos fazer um amistoso em Tambaú. Tinha um padre famoso na época. Padre Donizete. Padre Donizete. E no primeiro tempo, ele sofreu um trauma lá e caiu e gritava. Eu peguei, fui lá atendê-lo. E minha barriga. Eu falei, pô, assustei, né? Falei, deve ter pego alguma víscera, alguma coisa. Levei ele para um departamento acanhadinho que tinha lá no estádio. Examinei, não vi nada. Falei, pô, o rapaz da ambulância, falei, pô, será que não tem um médico aqui para ele fazer uns exames, alguma coisa? Aí chamaram um médico, depois de 15 minutos o médico apareceu, acho que ele estava no churrasco, já tinha tomado umas cachaçinhas, não resolveu nada. Eu falei, vou ter que levar ele para São Paulo. Não tem como ficar aqui, pô. A pessoa, se ele teve lesou uma alça intestinal. Ela pode morrer, pô. Acabou de morrer. Aí eu pedi uma ambulância e falei, qualquer coisa, nós paramos em qualquer cidade, né? Acho que é 150 quilômetros daqui, uma grande cidade, e fui. Ele deitado, eu fui na frente com o motorista, aí começou uma chuva violenta. Como era uma cidade muito simples, a ambulância também era simples. O retrovisor da ambulância na chuva quebrou. O limpador Desculpa. Limpador. Aí eu parei, né? Eu falei, pô, você tem uma faixa crepe, alguma coisa? Ele falou, tenho, doutor. Paramos num poço, num coberto, ele me deu e nós amarramos, vai vendo a história, hein? no limpador de para-brisa, e eu puxava de um lado e o motorista do outro. Meu Deus do céu. Porque tinha que vir de urgência. Lógico. E não tinha uma cidade grande para parar perto. Aí nós chegamos. Cheguei no Parque São Jorge com ele. Falei, aqui eu pego o meu carro e nós vamos para o Cristo Rei. Que a ambulância estava no fim do combustível. Nós chegamos no Parque São Jorge, vamos casa, chegamos. Falei, então tá bom, doutor, melhorei muito bem, tô sem nada e foi embora. Ele queria ver o show da Rita Lee. Eu fiquei olhando e falei, a história de... Era molecão. É claro. E tem uma história do Rio Amazonas também? Rio Amazonas também. Nós jogamos em Manaus. E o Corinthians até teve uma vitória muito boa lá em Manaus. E nessa noite de domingo, ele foi vendido por $1.500.000 para o Porto. E aí ele pediu para o senhor Alberto do Alibe, que era diretor do clube, e o presidente Roberto, que ele queria conhecer o Rio Amazonas. Aí o senhor Alberto do Alibe, o Roberto Passo, falou, você vai, mas você vai com alguém. Você acabou de ser vendido. Aí escalaram o Henrique Alves para ir, como diretor, só que sou o Alberto do Alibe, o Roberto Páscoa me chamaram, Joaquim, é melhor ser junto para você controlar ele. Era numa segunda-feira, já era para a gente sair segunda-feira com uma canoa lá para conhecer o Rio Amazonas. Eu fui morrendo de medo, porque eu não sei nadar. Coloquei uma caixa de isopor no meu lado e falei, qualquer coisa eu salvo. E à noite, na segunda-feira à noite, nós iríamos para Brasília jogar em Brasília. E foi aí que nós fomos, conhecemos tudo. Só que na volta, ele perguntou pro
pro barqueiro o encontro das águas, o que era, ele explicou e ele pulou no encontro das águas. Nossa Senhora. E aí você imagina ele sempre foi grandão, né? Ele tentando subir nessa canoa. Desesperador. Então foi tão desesperador que eu agarrei o isopor, falei, vai virar isso aqui. E eu só pensava nisso, né? O que eu vou falar pro Roberto Passos? Que o Roberto Apareceu $1,5 milhão, pulou na pororoca. ficou lá no Rio Negro. Histórias interessantes. Tivemos outros jogadores, né? Eu tive um jogador, ele era muito interessante. Ele pedia um desinflamatório. O que era um desinflamatório? Não, é anti-inflamatório. Não, mas não desinflama? Se desinflama, doutor, é desinflamatório. Tive o Dama. O Dama era uma piada também. O Dama, uma vez eu estava viajando com ele e o Dama adorava fazer palavras cruzadas. E um dia ele estava fazendo a palavra cruzada e ele lá, pô, isso aqui tá errado, toda hora que eu compro, vou reclamar. Mas o que foi, Dama? Do lado dele. Falei, outra vez, ovos mexidos. Não dá para, não completa. Falei, por que, Dama? Ele falou, tá aqui, não completa. Eu olhei, ele escreveu melete. Era omelete. Né? Essa é uma história que só o futebol dá. Ô, doutor Joaquim. Que não tem mais isso hoje, né? Ah, não. Hoje o relacionamento Acabou, é outro, acabou. né? Doutor Joaquim, em cima disso tudo, não deve ter sido muito fácil o senhor ouvir de alguém do Corinthians, que eu não sei quem é, se quiser dizer, diga, senão também tudo bem, dizendo que o senhor estava desligado do Corinthians. Como é que foi essa história? Para alguém com tanta história, com tanta coisa maravilhosa, perpetuado na história do Em Corinthians. 2003? Não, agora, nessa última fase. Não, na verdade eu não fui. Eu sou lá consultor do Corinthians ainda. Eu opero todos os jogadores, né? O último que eu operei, inclusive, foi o Renato Augusto. Eu fiquei numa fase de consultor. Uhum. Sou consultor, né? O futsal tem uma cirurgia, eu tenho uma lesão grave, o feminino, o basquete, o futebol profissional, vão lá se atendiam comigo. Na realidade, eu fiquei triste com isso, né? Porque Não ter o dia a dia, não ir mais ao clube. é porque eu gostava, né? Uhum. É uma... E por que isso? Porque, na verdade, eu até entendo. Era um momento de fazer uma renovação, né? Que os outros clubes tinham chama hoje um gerente de saúde e performance. Vários clubes têm. Uhum. Uma pessoa que cuida de tudo. Que dá e consegue ficar o dia todo no clube. Eu realmente não tenho essas condições de ficar. Eu tenho minha vida fora. Já tenho uma faixa etária Consultório avançada. maravilhoso. Não, tem uma faixa etária avançada já. Não dá para fazer isso. Então, foi eticamente, não houve nada muito pelo contrário, com todo o respeito. Quem me perguntou isso foi o presidente do Ilho, se eu gostaria de trazer o Bruno Mazziotti de volta. Falei, gostaria. Um excelente profissional. E eu falei, você quer o Bruno Mazziotti que retorne? Eu mesmo ligo para o Bruno Mazziotti, eu liguei para o Bruno Mazziotti, eu trouxe ele de volta e aí resolveu. Fica triste porque eu não posso ir no dia a dia. É a única tristeza. Mas em relação ao fato de ser desligado, foi muito na ética, viu? Não teve nada de menosprezo, nada. Foi uma ideia do presidente do Ilho, que eu acatei e acato até agora, que o futebol precisa de reformulação também, né? Eu sempre gostei de coisas novas. Eu só fico triste porque a sabedoria é deixar de lado. Né? É. Você entendeu o que eu falei? Não é uma coisa que se preserve muito no Brasil. Tenho duas coisas finais para conversar com você. Quando você era um menininho lá no Tucuruvi, você tinha sonhos. Se você encontrasse esse menininho hoje e ele visse você, o Joaquinzinho visse o Joaquinzão, o doutor Joaquim. Quinca. Era o Quinca, né? Se o Quinca encontrasse o Joaquim Grava, o que você acha que ele ia achar do velho, entre aspas, Joaquim Grava? Olha, pela educação que eu tive com a minha mãe, educação que eu tive com meu pai e com meus irmãos, esse Joaquinzinho hoje ia ficar muito emocionado e ia querer aprender muito comigo. O que é diferente hoje da nossa juventude.
Nossa juventude acha que o velho não sabe mais nada. É uma coisa que está sendo passada até para a nossa própria sociedade, né? A nossa sociedade hoje acha que tudo que é novo é melhor do que a sabedoria dos antigos. Eu acredito que esse Joaquinzinho ia gostar muito de mim, ele ia aprender muito comigo e ele teria uma satisfação muito grande de ter me conhecido. Teria orgulho de você? Muito, muito orgulho. E a última? Isso é uma grande colher de chá que eu vou te dar, hein? Você é meu amigo e merece. Você encontra Deus, mas você só pode fazer uma pergunta para ele, só uma. O tempo dele é muito, né? Tem que fazer muita coisa. O que você perguntaria para Deus ou o que você diria para Deus? Eu pediria para Deus ter mais... É uma coisa, não é demagogia não, viu, Flávio? Eu pediria para Deus, hoje, olhar mais para as mentes das pessoas, sabe? Eu acho que ficou uma mente muito ruim, pelo menos no Brasil. Para ele aconselhar mais a mente das pessoas no Brasil, olharem as coisas com mais simplicidade, sem egoísmo. Nós estamos ficando com uma sociedade egoísta. E respeitar mais, principalmente, uma frase do Pelé. As nossas criancinhas e olhar os nossos idosos. Porque realmente hoje é um defeito muito grande, não culpo Deus por isso, mas é uma coisa que o Brasil deixa muito a desejar. O Flávio Prado, ele é velho, ele é um jornalista antigo, então ele não serve mais, sabe? Eu acho que nós temos o Silvio Santos, não é porque ele é o dono da televisão, mas pela capacidade dele, ele trabalhou até com 80 anos. A gente lembra de outros artistas na televisão, Tarcísio Meira, Glória Menezes, que cumpriram sua tarefa com 70, 85. Hoje, passou dos 50, velho. Eu acho que essa filosofia aqui no Brasil tem que mudar. E se é para isso, eu pediria isso para Deus. Pediria mesmo, porque eu tenho uma percepção aqui hoje que no Brasil é velho. Vou dar um exemplo do Vanderlei Luxemburgo. 71 anos ele está velho. O fato de você estar velho e ultrapassado são coisas diferentes. Bem diferentes. Bem Então, aliás, a maioria dos jovens que eu conheço, eles são ultrapassados. Com todo respeito. Deu para entender o que eu estou te falando? Quer dizer, pelo fato, ninguém fala o Vanderlei está ultrapassado. O Vanderlei tem 71 anos, por isso que ele está ultrapassado. Pô, o Ancelotti vai fazer 68. E todo mundo está querendo ele na seleção brasileira. Eu vou muito para os Estados Unidos, porque eu estou com um filho lá que trabalha lá. Trabalha no Tulsa, um time de futebol, em Oklahoma. E eu vejo lá as histórias. Se você pegar os times da NBA, os times de beisebol, os times de futebol americano, o treinador principal tem de 70 anos para cima. E tem o maior respeito. Então eu vejo hoje, mesmo na área da imprensa, hein? Mesmo na imprensa, o jornalista passou de daquela experiência que todo mundo conhece, vamos cortar que não serve mais. É uma coisa impressionante que está acontecendo no país. E eu espero, né, com o poder de Deus, ele consiga, lógico, não é de imediato, mas com o tempo mudar a cabeça das pessoas. Curar a ignorância. Curar a ignorância. Obrigado, Joaquim. Foi ótimo. Obrigado a você, é um prazer. Estarei sempre à disposição. Uma honra. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa querida CrossFox, a Libec, a Lux Color, a Debrecht, essa churrascaria tão maravilhosa que proporciona esse nosso Flávio Prado Entre Amigos e hoje com esse querido amigo Dr. Joaquim Gravo. Um abraço.